Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. Bom, o nosso tema de hoje será a gametogênese humana. Bom, a gametogênese ele é um processo em que ocorre a formação das células reprodutivas, tanto masculinas quanto femininas. Então, podemos dizer que no macho, né, no homem, a gametogênese humana no homem é a produção dos espermatozoides. Já na mulher, a gametogênese feminina é a produção dos oócitos, né, ou dos ovócitos. Bom, os gametas eles são produzidos pelas gônadas, né, que são estruturas pertencentes ao sistema genital. No caso das mulheres, é lá nos nossos ovários, e no caso dos homens, as gônadas são os testículos. Então, é nessas gônadas que são produzidas que ocorre a gametogênese, que ocorre a produção dessas células reprodutivas, né? Os gametas eles originam-se de células germinativas ou gônias localizadas nas gônadas. Nossa, professor, o que é gônia? O que é gônada? O que é germinativa? Células germinativas são oócitos e espermatozoides. Ovócitos e espermatozoides são as células germinativas. Ou também chamadas de gônias, que estão localizadas lá nas gônadas, né? Eu falei para vocês que as gônadas, elas são o local onde são produzidas, né, as células germinativas, as células reprodutivas masculinas e femininas. Repetindo, lá no homem são os testículos e na mulher são os ovários. O conjunto de células germinativas constitui a germe ou linhagem germinativa. Então, quando ocorre o processo de fecundação, né, ou seja, o conjunto, quando ocorre a junção do espermatozoide com o ovócito secundário, a formação do zigoto constitui o que nós chamamos de linhagem germinativa. Nesse processo, vamos ter a hereditariedade, né? Vamos ter características absorvidas pelo pai, pela mãe, pelos avós. Então, é por isso que nós chamamos de linha germinativa. Além disso, a formação dos espermatozoides é chamada de espermatogênese e a do óvulo ou do ócito é chamada de ovogênese ou oogênese. Então, espermatogênese vem de espermatozoide e ovogênese ou oogênese vem de ovócito ou óvulo. Bom, então a espermatogênese, que é o processo em que existe a produção do espermatozoide, ela ocorre em vários períodos, né? Por quê? Porque a espermatogênese é o processo que produz o espermatozoide, então, desde quando ele é formado até quando ele está apto para o processo de reprodução. Então, vamos lá. O primeiro período, a primeira fase, nós chamamos de período germinativo, ou seja, em que as células germinativas masculinas, né, ou seja, células que vão começar a formar o nosso espermatozoide, que são denominadas de espermatogônias, elas começam um processo de divisão celular através da mitose, certo? Esse processo ele ocorre ele ocorre geralmente nos machos mamíferos, né? E essa multiplicação mitótica da espermatogênese, ela ocorre durante toda a vida do indivíduo, né? Toda a vida do macho. E também é importante lembrar que as células que formam o espermatozoide, né? Ou seja, que as células que também são chamadas de gônias, que são os espermatozoides, elas são células diploides, elas carregam, né, duas fitas de DNA então, ok? Após esse período germinativo, nós temos o período de crescimento, ou seja, após a formação do espermatozoide, essa espermatogônia, né, que são essas células que formam o espermatozoide, depois da divisão celular, ela passa por um processo de crescimento, né, antes de se iniciar o processo de meiose. Nossa, professor, mas que coisa complicada. Pois é, primeiro as células que vão formar o espermatozoide, elas sofrem a mitose, né, porque elas são organismos diploides, elas possuem duas fitas de DNA, elas possuem lá o cromossomozinho condensado, e em seguida, né, no próximo passo, essas células vão sofrer um processo de meiose, ou seja, elas vão sofrer um processo de redução.
Com o crescimento dessas células, né, ou seja, da espermatogônia, ela passa, então, após esse processo de mitose e meiose, a transformar-se em espermatócito 1. Então, ou seja, ela já não é mais só uma célula, ela já começou a sofrer um processo de divisão celular e se tornou um espermatócito 1. Após a formação do espermatócito 1, nós entramos no período de maturação, ou seja, esse espermatócito, né, que nós chamamos de espermatócito primário ou espermatócito 1, ele sofre mais uma vez uma divisão meiótica, né, onde cada espermatócito se divide e produz mais 2 espermatófitos, os quais se dividem de novo, né, através da divisão de meiose e dão origem a 4 células denominadas espermátides. Essas espermátides, né, elas vão formar umas outras células mais complexas que nós chamamos de espermatócitos 2, né, que são células haploides, ou seja, no começo elas tinham 2 cromossomos, né, 2 fitas de DNA condensadas. Agora eles só possuem um ladinho do cromossomo, ou seja, apenas uma fita de DNA. Após esse período, nós temos o período de espermiogênese, que é o processo de transformação dessa célula já dividida, já transformada em haploide, em espermatozoide, tá? É nesse processo em que vai ocorrer a maturação da célula e se transformar no espermatozoide. Então, as espermátodes que são haploides, elas não vão funcionar como gametas. Elas sofrem esse processo de diferenciação, ou seja, de divisão celular, e se transformam em espermatozoides. Esse processo nós chamamos de espermiogênese. Então, o processo de transformação lá da nossa célula principal até o final, nós chamamos de espermiogênese. Bom, a gametogênese, então, ocorre dessa forma. A princípio, as células germinativas, né, que estão lá no nosso epidídimo, são armazenadas lá no nosso epidídimo, que é lá que ocorre a maturação dessas células. Elas sofrem o processo de mitose, em que uma célula ela vai originar outras 2 células. Após esse processo, né, que nós chamamos de período germinativo, ela passa para o crescimento, o período de crescimento, onde ocorre a célula, ela começa a crescer sem nenhuma divisão celular. Em seguida, ocorre o processo de maturação, onde ocorre o processo de divisão celular, onde lá a nossa célula, que era diploide, né, que possuía uma fita de DNA, um DNA com 2 fitas, que formam um cromossomo, o nosso cromossomo, ele se divide, né, formando 2 células com apenas um ladinho do cromossomo, que isso nós chamamos de células haploides. E no final, essas outras 2 células, que no processo de diferenciação, ou no final, que nós chamamos de espermiogênese, ela forma mais 2 células de cada, ou seja, cada célula ela se divide em mais 2, formando 4 células, que nós chamamos de 4 células haploides, ou seja, cada uma dessas células com um pedacinho do cromossomo, ok? Com apenas uma bandinha do cromossomo, com apenas a nossa única fita de DNA. E logo em seguida, após esse processo, ocorre o amadurecimento e a transformação dessas células em espermatozoides, ok? Então, através de uma célula germinativa, nós conseguimos produzir 4 espermatozoides. E na ovogênese ocorre também o mesmo processo, tá, pessoal? No caso da maturação do período germinativo feminino lá. Ocorre o nosso período germinativo, porém as nossas células elas são denominadas de ovogônias e elas se dividem também por mitose. Isso ocorre também nas fêmeas dos mamíferos e esse processo começa a ocorrer logo após o seu crescimento. Porém, nas fêmeas nós sabemos que tem um tempo limitado, né? Existe um período em que ela para de produzir essas células germinativas, nós chamamos de menopausa. Bom, existe o período do crescimento, onde essas ovogônias, né, ou células germinativas, elas não se dividem, apenas crescem e aumentam sua quantidade de citoplasma, transformando-se então em ovócitos 1 ou ovócitos primários, ok?
Depois ocorre o processo de maturação, em que ocorre a meiose, né, o processo de divisão celular, onde o ovócito 1 se divide em duas células de tamanho diferente, uma grande e outra menor, né? E depois ocorre uma nova divisão que nós chamamos de meiose 2 ou ovócito 2, onde origina-se também uma célula grande e outra pequena, né? Que a gente chama o segundo, né, a célula menorzinha, de corpúsculo polar. O primeiro, né, o corpúsculo polar, ele divide-se originando outros corpúsculos polares, ok? Então vamos ver como esse processo funciona. É basicamente a mesma coisa lá da nossa espermatogênese. Ocorre o período germinativo, onde uma célula diploide, né, com o nosso cromossomo completo, ela se divide através do processo de meiose e forma duas outras células também diploides, que nós chamamos de ovogônias. Depois, essas ovogônias, ainda por mitose, né, elas se dividem de novo, formando mais 4 células também, que nós chamamos ainda de ovogônia. Essas células, elas crescem, né, no período de crescimento e, em seguida, no processo de maturação, ocorre de novo uma divisão celular, porém no processo de meiose, ou seja, uma célula vai se dividir em outra célula que é haploide, uma célula maior haploide, e outra célula menor que nós chamamos de globo polar. Em seguida, essa célula maior vai se dividir em outra célula maior, que nós já chamamos de óvulo, e em outro glóbulo polar. E já o glóbulo polar vai se dividir em mais 2 glóbulos polares, ok? O óvulo, então, vai ser a nossa célula que vai ser utilizada no processo de fecundação. Bom, aqui para vocês é só mostrando a diferença da espermatogênese e da ovogênese. Os dois fazem parte do processo de gametogênese, então caso vocês queiram estudar, vocês podem estudar por aqui, ok? E existe também algumas particularidades dos seres humanos, ou seja, esse processo ele se inicia na puberdade, né? Existe o processo de fecundação, os folículos, né, ou seja, os ovócitos, eles são produzidos em torno de 150 mil, mais ou menos, pela mulher, e também ocorre o processo menstrual nas mulheres, ok? Bom, no nosso Exercitando, nós temos uma questão muito interessante. Todos os meses, por volta do 14º dia do ciclo menstrual, ocorre o processo que nós chamamos de ovulação. Esse processo caracteriza-se pela liberação de... Vamos lá, gente. Bom, ocorre esse processo, a liberação do ovócito secundário, ou o mais famoso óvulo, né? É através desse processo que o óvulo é liberado e está apto a receber o espermatozoide e ocorrer o processo de fecundação. Então, durante esse processo de ovulação, é o óvulo que é liberado. Bom, agora que nós já abordamos o tema, procure realizar as atividades do seu professor e acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!